pães todas as pedras do monte, e obedeci do adversário nos desejos seus. Eu imagino-nos em um deserto tão longe da fonte, correndo aos poucos e sem esperança da glória de Deus. Se lá de cima se lançasse abaixo, que infelicidade! Teria sido humilhado e o diabo feito superior. Glórias a Deus, porque o nosso Cristo não é um covarde. Ele foi ontem, é hoje e sempre será o vencedor. O inferno treme, o demônio geme ao ouvir seu nome. Cristo venceu e assentado à destra do Pai Ele está. O inferno treme quando ouve o nome sobre todo nome. Para sempre Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Se ele tivesse aceitado as glórias lhe oferecida, o seu jejum não teria valor pra você e nem pra mim. 40 dias e 40 noites seriam perdidas, não estaríamos neste lugar, nem eu cantando assim. Pobres de nós, se la noite de semana ele blasfemasse, se fracassasse, irando-se contra os algozes seus. Ser sempre puro, derrotar a morte não foi nada fácil, mas ele é o poderoso na guerra e tudo isto venceu. Ele tem as chaves da morte e do inferno e ninguém as toma. Todo o poder lá do céu e da terra em suas mãos está. Existe um povo que dia e noite exalta o seu nome, e é este povo que face a face um dia o verá. Já leu Apocalipse, livro da revelação, com respeito àquelas cartas enviadas por João, 7 igrejas da Ásia, 2 delas vou dizer, e fazer 2 perguntas. Quero a igreja toda junta com certeza responder. Quem é crente na Odisseia, misericórdia, Senhor. Laodiceia é crente morno, na igreja é um estorvo, para Deus não tem valor. Quem é crente em Filadélfia, graças a Deus aqui tem. Filadélfia é crente santo, é por isto que eu canto, desta igreja sou também.
a Bíblia e estudar, pra com Deus estar tudo bem. Quem é crente em Filadélfia, graças a Deus pelo sim. Aumentaram os congregados, vamos ser irmãos amados, Filadélfia até o fim. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Sacrifício de tolo eu fazia, até que um dia com Deus me encontrei. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Minhas trevas fizeram-se luz, quando criei em Jesus o meu passo acertei. Sacrifício de tolo eu fazia, a minha alegria era artificial. Mesmo algumas vezes sorrindo, por dentro sentindo um vazio total. Me curvava perante um Deus morto, mas nem o conforto podia me dar. Meu Jesus é vivo e eficaz, deu-me perfeita paz. Transformou o meu jeito de andar. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Sacrifício de tolo eu fazia, até que um dia com Deus me encontrei. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Minhas trevas fizeram-se luz, quando criei em Jesus o meu passo acertei. Descobri que o Deus que eu servia, eu mesmo teria de o carregar. Sobre mim era um fardo pesado, meu caminho errado levou-me a pensar. Se eu preciso de um Deus que perdoa, me salva e abençoa, agora encontrei. Hoje tenho alguém que me conduz, aceitei a Jesus. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Sacrifício de tolo eu fazia, até que um dia com Deus me encontrei. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Minhas trevas fizeram-se luz, quando criei em Jesus o meu passo acertei. Veemente e impetuoso encheu toda a casa. Línguas diferentes, curiosos ouviram naquele lugar, tais quais labaredas de fogo descendo, transformando em brasa. Como em lenha seca, o fogo do céu começou-se a alastrar. Quase 120 os que ali estavam, mas se aglomeravam e um grande povo se afluiu. Quase 120, todos na oração. No fim do sermão a
A grande multidão era quase 3.000. Na porta formosa do templo um cojo estava a esmolar. Quase a hora nona, Pedro e João subiam pra oração. Pedro tinha o fogo e ordenou o coxo pra se levantar. Com este milagre continuou crescendo aquela multidão. 5.000 agora, já se aproximando, o fogo queimando ia transformando cada coração. O tempo passava, a igreja aumentava, tão grande alegria que o povo vivia em perfeita união. Quase 2.000 anos fazem que o fogo desceu lá do céu. Continua aceso e não tem bombeiro que o possa apagar. Cumpriu-se a promessa segundo escreveu o profeta Joel, que no fim dos tempos sobre toda a carne iria derramar. São milhões agora pelo mundo inteiro. O fiel Cordeiro deixou uma promessa para nós também. O Espírito Santo é o que sustenta na vida do crente a chama nascida em Jerusalém. Nação cujo Deus é o Senhor findará seu labor brevemente na terra. O evento maior da história estará na memória de quem não espera. E por que não dizer muita gente com nome de crente vai ficar aqui? Porque vive em dois pensamentos, no arrebatamento não pode subir. Que situação, não se preparou, não estava esperando uma hora. A igreja foi embora e ele ficou. É bonito cantar no coral, no grupo musical, estar sempre na igreja, pertencer ao santo ministério, levar sempre a sério até que deseja. Mas estando em dois pensamentos não há argumentos para justificar. Se não for pelo arrependimento, no arrebatamento só pode ficar. Que situação, não se preparou, não estava esperando uma hora. A igreja foi embora e ele ficou. É tão lindo ver a multidão de Bíblia na mão, muita gente é crente. Deus se agrada em ver quantidade, mas quer qualidade, isto é evidente. Muitas são as pessoas que vêm, não são todas que têm vestes no oficial. É o traje que Cristo deseja, que a sua igreja esteja final. Tu és livre
trouxe-me libertação. Era eu dominado do negro pecado e escravidão. Porque iria eu agora novamente voltar a ser subordinado e o fardo pesado tornar carregar. São teus. O pecado escraviza, causando divisa entre o homem e Deus. Tu és livre ou escravo? Eis a pergunta em questão. Se o pecado lhe prende, Cristo liberta e dá o perdão. Examine a si mesmo a sua condição. Algo pode existir a você impedir ter com Deus comunhão. Cristo quebra as correntes, se as prende em você. Ele é liberdade e felicidade para todo que crê. Cabisbaixo e pensativo ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração. Mas confiante, a divina providência acontecer, poderia ver em tempo então descer, vindo dos altos céus. Todavia vai chegando a moria, sua joia mais preciosa a entregar em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai, Abraão, pelas matas passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar. Segue em frente para Isaac que seguia logo atrás. Tudo aquilo para ele era paz. Inocente, de repente o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação.
no Monte Moriá. Foi Isaque amarrado sobre o altar, preocupado, talvez ele pensou e disse consigo mesmo: como pode o meu pai dizer-me amar? Com as suas próprias mãos vai me matar. Mas calado, e o coração do velho Abrão bateu forte ao levantar a sua mão. De repente escutou: Abrão, não faças tal bradou assim. Bem conheço agora que temes a mim. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová, grande é Jeová. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem. É ordeiro. Abraão agora olhando com paz, avistou preso entre os matagais um cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor proveu. No lugar de Isaque, um outro morreu, símbolo de Jesus. Que mais tarde realmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti, crucificado em uma cruz, pra nos salvar. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Cristo morreu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Mas reviveu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Tudo venceu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Subiu ao céu. Tem Sambalat e Tobias por aí. Tem. Quem não ajuda, mas procura impedir. Havia um jovem que chamava-se Neemias, como copeiro servia no palácio do seu rei. Não obstante o cargo que ocupava, isto não o prejudicava em servir a Deus também. As circunstâncias o levaram a pedir ordem para reconstruir os muros de Jerusalém. Não demorou muito para aparecer aquele que não quer ver o progresso de ninguém. É porque tem, é porque tem. Com muita luta a grande obra começou, pois Sambalat revoltou-se junto a companheiros seus, usando meios para desanimar Neemias, mas até prevalecia naquele homem de Deus. Lendo a Bíblia a gente vê naquele povo cada dia um renovo na união e no amor. Os inimigos começaram a notar que em vão se levantar contra a obra do Senhor. Mesmo assim tem, mesmo assim tem. Posso notar semelhante em nossos dias, Sambalat e Tobias lamentavelmente há.
Se existe obreiro que luta e a igreja cresce, do outro lado não aparece quem só quer prejudicar. Mas se ele tem a qualidade de Neemias, não importa quantos dias seu trabalho não é bom. Mesmo que haja Sanbalate no caminho, fica falando sozinho, é a grande a decepção. Mesmo assim, tem Sanbalate e Tobias por aí. Tem, quem não ajuda, mas procura impedir. Tem Sanbalate e Tobias por aí. Tem, quem não ajuda, mas procura impedir. Tem, quem não quer ver o seu próximo prosperar. Tem também o bom obreiro que não para de lutar. Muitos homens nasceram e todos tiveram um grande valor. Estou dizendo de gente que foram valentes servos do Senhor. Nenhum deles, porém, foi aquela semente que veio brotar e a cabeça da astuta serpente um dia poder esmagar. Não foi Adão, não foi Noé, Enoque ou Abraão, não foi Moisés, Josué e Gideão, classificados para isto fazer. Não foi Samuel, não foi Davi, nem mesmo Salomão, não foi Elias, Eliseu ou Sansão, possuidores deste grande poder. Não foi Ezequias, o paciente Jó, nem tampouco Isaías, nem o chorão profeta Jeremias, com todo o seu livro de lamentações. Nem Ezequiel, nem Daniel, o servo desejado, até Zacarias ficou de lado, e assim se passaram várias gerações. Talvez alguém esteja pensando, não falou em Ló, também não foi Isaac nem Jacó, e nenhum outro no tempo da lei. Passaram anos e o tempo da graça para nós chegou, mas a semente bendita brotou na cidadezinha chamada Belém. Não foram discípulos, apóstolos que nem seres angelicais, embora santos, mas nenhum capaz de assumir tudo e morrer numa cruz. Só existe um que tudo isto fez e com grande poder, o dragão astuto um dia descer, é o Filho de Deus que se chama Jesus.